Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja? Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Sanas e ali carregaram a chave. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado ali achava o servo de Deus, falso profeta, chamado Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os restos dos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava aquilo que ache pela mão. Então, o professor, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Espírito Santo, eu sei que o Senhor faz milagres, eu sei que o Senhor pode em todas as coisas. Mas eu quero te agradecer por esta palavra e pedir que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta manhã e nos ensinar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos dar início à nossa lição nesta manhã. Queridos, estamos diante de um assunto bem propício para os últimos dias. Os gentios, os irmãos sabem quem são os gentios? O que quer dizer gentios? Os irmãos sabem o que quer dizer gentios? Alguém sabe aí? É simples, irmãos. Ninguém sabe? Oi? Os que não fazem parte dos israelitas, o povo escolhido por Deus. E diante disso, querido, quando o povo vivia com essa diferença, por isso que a carta vai descrever ou vai falar a respeito das missões de Paulo e como que isso aconteceu. A palavra do Senhor, ela precisa ser expandida por toda a terra, ela precisa ser alcançada a todos os povos, e ali Deus escolhe a nação de Israel para guardar, para guiar, para ensinar a tua palavra e ensinar a eles uma conduta de adoração e de servidão a Deus. E diante disso acabou esse povo que não fazia parte de Israel se tornando um povo que se chamava gentios, aquele que não tinha o conhecimento, a conduta do Deus vivo, aquele que não adorava o Deus verdadeiro, aquele que tinha uma vida que eles consideram a vida pagã, sem a presença do Espírito. E diante disso que ele surgiu os israelitas, os judeus, e surgiu os gentios. E nós estamos vivendo os dias como naquela época de Israel.
Por quê, pastor? Estamos vivendo os dias como na época de Israel. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pregando para nós e para a nossa própria igreja. E não nos preocupamos com a reação das pessoas lá fora, ou quais as pessoas que estão a necessitar da palavra. E diante disso, surgiu um escritor que ele vai escrever, e ele titula que é o tempo, a igreja dos gentios. Tá bom? Então vamos lá para a introdução aqui. Coloquei para nós a introdução da lição, em nome do Senhor Jesus, que vai dizer assim, querido, enquanto o irmão só organiza ali. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia e Samaria, e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 e 28 a 28 marcam a grande virada da narrativa. Quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia, é dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como a resposta ao chamado direito do Espírito para alcançar as nações. E dentro do primeiro texto vai dizer o nascimento da missão gentil. Antioquia, o centro escolhido por Deus, fundada por Seleucio Cato em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Contando com o porto de Seleucia, por ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Queridos, Jerusalém era o templo que foi escolhido para as pessoas cultuarem, para as pessoas adorarem. No tempo de Salomão, um pouco antes, nós vamos ver que o povo israelita habitava em quê? Tendas. O povo israelita viajava de tendas e mais tendas até que o pai de Salomão decide construir o templo. E a Bíblia diz que Davi começa a criar materiais, a guardar materiais. A Bíblia diz que chegou o tempo de Salomão guardar pratas como pedra. E quando Davi decide, quando Davi decide então construir o templo, Deus vai dizer: Davi, tu não construirás o templo. Um bate para o homem que é segundo o coração de Deus. Foi difícil, irmão. Como é que o camarada fala: poxa vida, eu moro numa casa que a Bíblia diz que Davi já tinha casa. Como é que eu moro em uma casa boa e o povo de Deus não tem nem onde ia chegar a cabeça? Então eu vou construir o templo. E Deus vai lá para Davi e diz: tu não construirás o templo porque derramaste muito sangue, mas a tua descendência construirá. E aí vem Salomão e constrói o templo. E esse templo acabou se intitulando como um templo de adoração lá em Jerusalém, a cidade santa. E ali começou-se a propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E os irmãos sabem por que motivo, ou por qual circunstância que os irmãos passou a ser chamado cristão? Você sabe por quê? Quem é que sabe aí o porquê? Vocês não sabem por quê? É coisa simples, irmão. É porque, queridos, para ser cristão tem que ser parecido com Cristo. E naquele lugar era uma cidade, uma capital, onde ela recebia todos os navegantes. Era cidade rica, era o único lugar que o povo viajava de longe, muito longe, enfrentando rios, tempestade, perigo do deserto, escuridão, calor, frio.
só para ir para o templo adorar. Você imagina isso, o sofrimento desse povo. Imagina como que esse povo viveria num lugar que para adorar a Deus tinha que viajar. Às vezes nós estamos, querido, um passo da casa do nosso Deus e às vezes nós criamos barreiras para não adorar o Senhor. Às vezes nós criamos barreiras para não estar na presença de Cristo Jesus, querido. E Jerusalém é o único lugar que o povo vinha para adorar. Você imagina as pessoas que não tinham condições de viajar a pé. Que era de ano em ano esse povo conseguia chegar no templo. Mas o Senhor Jesus, ele é tão precioso, querido, é tão bondoso, que a Bíblia diz que nós somos o templo. Você pensa nisso? Nós somos o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Irmão, é muito bom. Imagina, pastor, nós não precisamos sair de dentro de casa para viajar enfrentando rios, sofrimento, barreira, misérias, bandidos, vindo a hora de ser morto por uma serpente. Aí Jesus vem, morre por nós, entrega e diz: vós sois o templo da minha adoração. Olha que lindo, irmão, ser um templo. Mas nós somos tão falhos, tão cheios de erros, e às vezes a gente permite que esse templo se suje. Às vezes nós permitimos que esse templo entre areia nele. Às vezes nós permitimos que esse templo não habite a presença de Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis. Você já viu alguém doente que gemer no hospital ou em casa? Você imagina o nosso filho quando ele está gemindo, tem uma sensação horrível, dá ou não dá, irmãos? E ainda mais se o médico dissesse: meu filho, você tem que fazer um tratamento mais sério. Como dói. E esse é o nosso templo. O Senhor criou esse templo, tirou o templo de paredes, que as pessoas viajavam muito em sofrimento. Imagina os pés daquelas pessoas que viajavam a pé. E ele disse: meu filho, a partir de hoje vou morrer por vós e vou fazer de vocês o templo da minha adoração. O Senhor colocou dentro de nós, querido, a adoração. O Senhor trouxe para dentro de nós. E naquela época, naquele lugar, os discípulos começaram a pregar, a evangelizar, a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo como centro de adoração, Jesus Cristo como libertador, o Deus poderoso. É por isso que foram intitulados cristãos. É por isso, irmãos. A primeira vez que eles foram chamados de cristão, porque naquela cidade, naquele tempo, naquela capital que recebia pessoas de todos os lugares, os judeus, o servo de Deus intitulado israelita escolhido, começou a dizer: vocês também podem ter a presença do Espírito Santo, vocês todos podem ser salvos, sendo judeus ou não. Olha que coisa linda. Aí o povo começou a despertar e falou: puxa vida, o que é isso? Aí o povo começou, alguns alvoroçavam contra eles, para fazer mal, porque não concordava aquela pregação, mas eles firmavam e diziam: vocês também podem ter a presença de Deus na vida de vocês, vocês também podem ser salvos, vocês também podem chegar e ser escolhidos como um povo israelita, através da adoração a Cristo Jesus. Olha que coisa bacana, irmão. Aí o povo pagão, o povo que não acreditava no Deus vivo e verdadeiro, aí eles começaram a chamar aqueles discípulos de cristãos. Mas houve uma batalha para isso. A concentração do templo que adorava, hoje se expandiu. E assim a gente vai andando. Vamos lá, querido. E os irmãos vão guiando, às vezes o pastor está nos tópicos, às vezes embaraça nos tópicos. Vamos no 2, 31. Tópico 2. Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante a inspiração direta.
Os mestres instruíram com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração, jejum e espírito, o Espírito falou à disposição desses líderes, em busca à vontade divina, revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades. Pausa, pasme, é preciso consagrar, é preciso jejuar em todas as decisões que formos fazer. O segredo para dar certo, irmão, é o jejum e a oração. Você vai ser campeão em todas as suas batalhas, seja ela física, sentimental e espiritual. O jogo jogado e vencido chama do crente jejum, oração. E aí quando você jejua e ora, você tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você jejua e ora, você tem intimidade com Deus. E sabe o que acontece? Os seus ouvidos, ele começa a ser sensível ao chamado e às falas do Espírito Santo. É preciso, querido, lá naquela época, mestres, doutores e apóstolos e discípulos pregavam, os únicos que pregavam. E uma coisa me chamou a atenção nesses dois aqui, é que a Bíblia diz que, olha só o que está escrito no texto, vai dizer que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta. O que é isso, pastor? Os profetas vinham e anunciavam a palavra do Senhor, anunciavam o ocorrido do Senhor pelo Espírito Santo. Essa direta está dizendo, o Espírito Santo usava ele e diz, tomai essa decisão. O Espírito Santo usava ele e diz, vai para Jerusalém, vai para os confins. Por que a Bíblia fala confins da terra? Eles falam aqui para mim, por que a Bíblia diz isso? É porque a palavra do Senhor que tinha chegado para uma nação escolhida, Israel, poderia me alcançar. Essa palavra que estava espalhada para o povo de Israel poderia chegar até o seu coração e dizendo, meu filho, você também pode receber a presença, você também pode ter a graça, a libertação, a salvação. É coisa linda, querido, é muito linda. Vamos lá para o 3. Vamos para o 3. A separação, olha isso aqui. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, apartai-me. Quem ordenou? O Espírito Santo. Quem ordenou? Oh, coisa linda. E Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja respondeu com o quê? Jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia diz que enquanto os discípulos oravam, jejuavam e consagravam ao Senhor, olha só isso aqui, o Espírito Santo diz para eles, apartai, separai Paulo e Barnabé. Só que eles, olha só o segredo, eles não chegaram, ouviram o Espírito Santo e jogaram Paulo e Barnabé de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que eles vão lá, olha só, jejuem, ore, coloca as mãos e diz, meu filho, agora você pode ir. Queridos, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos guiar, queridos, nós não podemos chegar a lugar algum. Se o Espírito Santo não for a chave para vencer, você vai ser derrotado.
pastor, ora por mim para que meu negócio dê certo. Pastor, ore por mim para que os meus filhos sejam curados. Pastor, ore por mim para que meu parente seja curado. Ei, o que eu acho engraçado é que a Bíblia diz lá em João 14:12: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, Senhor Jesus falando, e ainda as fará maior do que essas. Será que o que Jesus fez? Vamos lá, curou? Jesus curou? Salvou? Deu vida e vida com abundância, não foi? Jesus curou, Jesus sarou o cego, Jesus curou o aleijado, Jesus ressuscitou o morto. E ele não diz, só o pastor tem essa condicional. Ele disse, nós que cremos, podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Podemos, querido. É a fé. É a fé que restaura, a fé que sara. Esses dias uma mulher ligou para mim de São Paulo. Eu deixo bater o telefone, porque diante das circunstâncias de telefones que fogem a muitas coisas de spam, eu costumo pegar o telefone e coloquei no ouvido. E quando eu coloquei no ouvido sem falar nada, eu escutei alguém chorando do meu lado. E ela disse, pastor, ore por mim, pastor. Ore por mim. O meu amigo Marcos falou que o senhor orou por ele e o senhor tem falado com ele. O senhor pode orar por mim? Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse para mim, eu estou internado em um hospital com Covid, meu esposo está internado no hospital com Covid e meu filho está com Covid. Eu e o esposo estamos entre a vida e a morte. Eu falei assim, mas Deus pode fazer as coisas. Eu vou orar. E se a nossa oração for condizente com o que Deus quer fazer com você, Deus vai fazer. 10 dias depois ela me liga sorrindo e diz, pastor, estou em casa. Glória a Deus, aleluia. E não para por aí não, irmãos. O Senhor faz a obra. O Senhor faz a obra, pastor. Quase 30 dias depois eu recebo a mesma ligação da mulher chorando de novo. E aí o bicho pegou. Nós precisamos entender que sem a presença do Espírito e sem o Espírito, não adianta você querer só as bênçãos, não. Tem que querer o abençoador também. Tem que querer a presença do Espírito também, porque a presença do Espírito foram feitos para os israelitas e para os gentios. Para todos. Basta crer e adorar o Senhor. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse assim, um boi, uma vaca, pegou meu esposo, esfregou ele no chão e não matou ele, porque o padre chegou e tirou a vaca de cima. Ele levantou e tomou banho. Quando ele tomou banho, ficou sem com falta de ar. E em 30 minutos ele entrou em coma. E agora? O que você vai falar para uma esposa desesperada? Eu quero meu marido, trazer meu marido de volta. Eu falei, meu filho, se papai quiser, ele pode. Quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, e eu orei ao Senhor e disse, Senhor, se tu queres, faz a obra. Aí enquanto ele estava em coma, o médico disse para ela, olha, a senhora acredita em milagres? O fígado do teu esposo está dilacerado. Vai ouvindo. Ele tem 3 costelas fraturadas. E o pulmão dele foi perfurado. Meu Deus. Para quem entende as técnicas de enfermagem que está aí, sabe que o pulmão perfurado que recebe e distribui. Por que você lateraliza a vítima quando ela está convulsionando do lado esquerdo? Pastor, mas por que as pessoas sempre falam isso do lado esquerdo? É porque você recebe o oxigênio com maior pressão do lado direito e de lá ele incumbe em distribuir para o teu corpo. É por isso que a vítima ela tem que estar lateralizada do lado esquerdo, porque ela consegue respirar melhor. Ela recebe do lado direito e transfere para o lado esquerdo. E o pulmão perfurado ele entra e sai quando não entra água nele. E ele diz, vamos orar. Com 3 dias ela me ligou, chorando, mas disse, pastor, eu estou chorando hoje. É porque ele saiu do coma e já está no quarto. Glória a Deus. Mas o que o Senhor está dizendo para nós? O Espírito Santo
Ele é quem cuida de fazer a obra. Mas nós temos que estar, jejuando, orando, consagrando e atento ao que o Senhor está chamando. E o Espírito Santo, enquanto eles consagravam e jejuavam, a igreja consagrava e jejuava. E o Espírito Santo me separar esses dois homens e os melhores, Será aquela fichinha, não? Olha a fichinha. Olha a pequena coisa que foi separada. Paulo, olha o menininho que separou. Barnabé. E quem foi Paulo e Barnabé? Meu Deus. Nós podemos ser como Paulo e Barnabé e como Jesus foi. Ele nos deu. Às vezes a gente sofre porque a gente não está sensível ao Espírito Santo. Deus Santo. Ei, você é privilegiado por ter a presença de Cristo e por saber que se você permanecer na presença, você tem os céus. Tem que entender isso, querido. Entendamos isso. E então o Espírito Santo separa esses dois homens. E lá no segundo tópico você vai ver, o Espírito Santo é a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. E os missionários, a missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes tornaram-se proclamadores, ousados na fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Queridos, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo nos é supremo, consolador e orientador. Não faça nada se Ele não te orientar. Não dê um passo sem que a presença do Espírito diz, meu filho, pode ir. Não faça isso não, querido. Porque quando você faz isso, você vai ser frustrado, você vai ser contrariado, e pode acontecer de você até morrer. Pastor, o Espírito Santo ele é lindo. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, irei eu, mas deixarei o Consolador para vós. Você parou e pensou, por que o Senhor deixa o Consolador para a gente? Tem momentos na nossa vida, irmãos, tão terríveis, que a gente não suportaria se o Espírito Santo não tivesse para consolar. Sabe qual é o momento mais difícil? Estou falando da carne. O momento mais difícil da nossa carne, quem já perdeu aí sabe, é perder um ente querido e dói. Irmãos, você fica sem chão. É uma dor que não sabe explicar, só quem passa vive. Mas aí vem o Espírito Santo e pega esta dor que está dentro de mim, cicatriza ela e me dá uma nova oportunidade de força para me caminhar. Aí aquela dor que está perca, ela começa a ser transformada em saudades. Quem faz isso? Meu Deus. É por isso que nós precisamos nos aprofundar em jejum, e oração e dedicação ao nosso Deus. Porque Ele vai te dar uma vida mais confortável. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não tem como nós sobreviver diante da magnitude do mundo se o Espírito Santo não nos abençoar. Não tem como. Não tem, irmão. Eu achei lindo quando eu vi. Eu falei para a Cícero, presidente, é um tema difícil. Porque abordar que Jesus salvou uma nação e nos propiciou a oportunidade de ser filhos adotivos do nosso Deus através da salvação que Jesus nos deu, querido, é muito bom. E aqui, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, leva eles para o
imagem da cidade que não era Jerusalém. Jerusalém recebia todos os que iam ali para adorar, e ali a presença do Senhor era falada, mas o povo lá fora não podia estar lá. Então Deus, o Espírito Santo veio para as presenças e disse: vem, leva o Paulo, Barnabé, manda eles para uma cidade ali, que eu tenho um propósito para fazer. Aí daqui a pouco eu vou colocar para você, você vai ver no final dessa lição que nós devemos fazer, ou como devemos portar como missionários. Vamos lá, queridos, prosseguindo. Então, tópico 2, item 3. Glória a Deus, aleluia. Não, tópico 2, item 2. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. O discípulo vivia cheio do Espírito. Cheio de quê? O Espírito. Oi, irmão. Cadê nós? Onde é que nós estamos? 2:2. Eu já li o Pentecoste. Querido, lá no 2:2, Espírito Santo e a obra missionária. Aí li o 2, parte 2. Aí vai dizer que o poder do Espírito da evangelização, os discípulos viviam cheios de quê? Do Espírito. A Bíblia, o texto um pouquinho atrás, ele vai dizer assim, ó, olha, os discípulos estavam o quê? Retraídos. Era ou não era? Estava dizendo os discípulos, os próprios discípulos, que foram testemunhas que Deus usou para fazer milagres, eles estavam parados e com medo. E não tinha força e impulsão para estar adorando ao Senhor, pregando. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, e eles estavam ligados na promessa que Jesus disse, que mandaria um Consolador, o Espírito Santo vem batizar eles. E quando eles são batizados, irmão, a Bíblia diz que tem força, tem garra, tem vitória, tem impulsionado para evangelizar para todos os povos. É o Espírito Santo, querido, se não for ele, a gente morre. Aprenda nesta manhã, se o Espírito Santo não estiver comigo, eu morro. Se o Espírito Santo não me convencer do pecado, eu vou para o inferno. E eles estavam parados, mas quando o Espírito Santo vem sobre eles, já separa o Paulo e Barnabé e diz: vai, meu filho, porque há pessoas gentílicas, há pessoas que não conhecem, há pessoas pagam que acreditam em outro Deus, vai provar para eles que eu sou o único Deus. Aleluia, sou o único. E fora de mim não há outro. Não tem outro sem ser o Deus verdadeiro, queridos. Aí o Espírito Santo impulsiona eles, e eles ficam cheios, mas porque eles jejuavam aí. Nós estamos preguiçosos nos últimos dias. Eu não consigo mais consagrar, pastor João, porque a cabeça dói. É fome. Não estou acostumado a jejuar. Mas coloca-se o hábito. Mas deixa eu dizer para você, olha, você tem que jejuar 8 horas, você vai jejuar. Você vai ficar 24 horas bebendo água e biscoitinho com sal. Biscoitinho de sal, você vai ficar. E por que não consagrar quando Jesus está dizendo a potestade do inferno tem que lutar? Então consagra, jejue. A Bíblia diz: orai sem cessar. Vai jejuando, consagrando, e todos os teus projetos em nome de Jesus serão concretizados. Os discípulos viviam cheios do Espírito, e por isso evangelizavam com coragem, discernimento. Olha só isso aqui, ó. Coragem, discernimento e alegria. Ô querido, fazer a obra do Senhor de qualquer jeito não é recebida. Fazer a obra do Senhor por obrigação, você vai morrer. Mas quando você faz com discernimento, com graça, com alegria no coração, o Espírito Santo vai trazendo para nós a unção, que Ele nos fazendo chegar nos melhores lugares. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de quem? De Cristo, e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a preparação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistência, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos, regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos. A quê? A multidão.
é resultado direto dessa obra sobrenatural. Obra de quem? Do Espírito. Querido, olha aqui para mim. Não converse. Olha aqui para mim. Se você se deparar com um endemoniado e ele disser para você assim, ó, vou matar toda a sua família. O demoniado dizer para você assim, ó, ei, todos os seus, eu sei onde você mora, eu sei quem é você, eu sei onde você trabalha, eu vou matar todos eles. O que você vai fazer? Você vai deixar ele lá ou você vai expulsar? Mas para isso você precisa estar consagrado. Você precisa jejuar e orar. Porque os espíritos malignos são expelidos através do poder que há no nome de Jesus. Mas o próprio Jesus vem dizendo, meu filho, consagre e jejue, porque a caça do demônio só sai com jejum e oração. Se não for, não sai. E quando Satanás te ameaçar, diz para ele assim, antes que você chegasse o general com a espada de fogo, ele está lá para proteger a minha família. Com a sua ameaça, essa ameaça vai sair em nome de Jesus. Deus tem o poder para isso, querido. Para quando nós formos ameaçados, nós sabemos que o nosso general, que nunca perdeu uma batalha, ele está conosco, para nos ajudar, nos impulsionar e dizer, meu filho, eu sou contigo. Quando eu falhar, ele diz assim, meu filho, eu te tiro do laço de morte e te dou vida. Falhar é humano, mas eu sou o Senhor para levantar o que está caído. Eu sou o Senhor que dou vitória, eu sou o Senhor que traz vida. Entenda isso, querido. Mas precisamos nos preparar em jejum e oração, porque a vida do cristão não é de qualquer jeito, não. É em consagração. Por isso que vale a pena orar, consagrar, jejuar, para estar atento ao que o Espírito Santo diz. Meu filho, esse caminho está errado. Meu filho, essas atitudes suas não servem. Temos que estar sensível ao chamado do Espírito Santo. 3. Há evidências da ação missionária do Espírito. Olha só. Até agora o texto, a nossa revista jamais falou que o ser humano foi na viagem missionária. Está dizendo que o Espírito Santo impulsionou eles a irem. E quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, tudo é diferente, irmãos. Quando a gente verdadeiramente somos guiados pelo Espírito, tudo fica diferente. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar do quê? De perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de imposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Acabei de falar. Glória a Deus. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Vocês sabem a história desse camarada que acabamos de ler, do procônsul? Vocês sabem a história dele? Sabe ou não sabe? Elimas, sabe quem é Elimas? Não sabe? Elimas quer dizer feiticeiro, enganador. Elimas, ele era conhecido como Bar Jesus. Você não sabe o que significa Bar Jesus? Não? Filho de Jesus. Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Esse cara era tão esperto que ele fazia as feitiçarias, enganava o povo e dizia, eu faço o que Jesus fez, eu sou filho dele. Mas Jesus quer dizer filho de Jesus. É isso. Olha só o poder que esse camarada tinha de persuasão. Só que ele não imaginava que Deus estava de olho nele quando ele enganava o povo. E nada foge do controle das mãos de Deus. E Deus um dia marcou o encontro dele, Paulo e Barnabé. E além de tudo, além de feiticeiro, o cara era o braço direito do procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era governador
se ele era o braço direito desse camarada. Sabe o que ele fazia? A Bíblia descreve, lá no texto que nós lemos, que ele, tentava convencer o governador de que o que ele fazia era real e verdadeiro. Mas aí vem um servo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, e diz: tu precisa converter, homem de Deus. Tu precisa converter, governador. Você precisa entender a presença de Deus. Aí vem um caboclo me tirar da feiticeira e começou a brigar com Paulo. E sabe o que é que quando você está cheio do Espírito Santo, querido? Satanás não tem poder para te encarar, não. A tua presença faz ele fugir. Glória a Deus. Por que os discípulos de João, porque quando João estava lá orando, pregando, Jesus pregando, e Paulo pregava, expulsava o demônio, e os camaradas chegaram lá e disseram assim: vai sair do Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio pega 7 camaradas, pega no meio desses 7, na Bíblia expulsar, e rasga a roupa deles, deixa deles dois dos 7 nu, e os restantes, fugiram. O espírito imundo saltou em 7, pegou 2 e rasgou a roupa deles. Ei, sabe por quê? Porque os que estavam lá estavam dizendo: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo vamos. É no nome de Jesus, do Jesus que você serve, que você adora, que você titula como cristão. É a presença do Espírito, não pode faltar, querido. Não é em nome de um de outro, não é de Jesus, porque Jesus, ele disse: morrerei por ti para te dar vida, e vida com abundância. Aleluia a Deus. Depende de você, querido. Não é em nome de alguém que prega, é o nome de Jesus que você prega, porque o Jesus já te entregou a missão. E a Bíblia diz que esse camarada, incentivando o governador nas artimanhas da feitiçaria, enganando o povo, enganando o homem. Bah, Jesus! Ai, demoniado do inferno! Bah, Jesus, querido! Filho de Jesus aonde? Para ser, nem é filho de Jesus, para ser irmão de Jesus, filho do Deus Altíssimo, tem que aceitar Jesus. Tem que andar nos caminhos do Senhor. Nós somos filhos do Deus vivo, através do teu Filho Jesus. E ele nos resgata e diz: Pai, estou te entregando esses meninos aqui, porque através de ti que o Senhor me enviaste lá, eles se converteram. Então, adota eles como filho. Olha como é que Deus faz. E Deus ela nos adota, para nos dar o Espírito Santo para nos falar, ainda dá o Espírito Santo para nos ajudar, queridos. E a Bíblia diz, querido, que o caboclo passa para cima de Paulo e ele diz assim: para que tu saiba que existe um Deus na nossa vida, ficará cego por alguns instantes. E na mesma hora ele começou a tatear, caçando lugar para explorar, porque estava cego. E aí foi quando o governador entendeu que existe um Deus maior do que os feiticeiros, existe um Deus maior do que os macumbeiros, existe um Deus maior do que todo e qualquer barganha lá fora. E o Senhor nos chamou e nos deu esse Deus de presente e disse: só sirva a Ele, porque a vida de vocês será diferente. E aí o Procônsul, quando ele viu isso, o governador, a Bíblia diz que quando ele vê, ele entende que verdadeiramente na vida de Paulo e Barnabé tinha a presença do Espírito. Já estou correndo, querido. Vamos lá. O 3. A igreja como agência missionária, é o que? Isso aqui pesa. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13 vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com referência e compromisso. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa, olha isso, ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno, sustentar, interceder e acompanhar missionários. É a parte inseparável da vocação eclesial. Assim como a Antioquia, que se torna um centro de envio, cada igreja local é chamada
chamada a tornar-se base de operação para que o Evangelho alcance novas culturas. Ei, você ora pelos missionários? Você consagra em jejum e diz: Deus abençoa fulano de tal que está na missão? Você contribui? Sabe por quê, querido? Porque muitos missionários são mortos. Escuta isso aqui que eu vou te falar. Se torna, olha aqui para mim, se tornam depressivos. E muitos deles desviam da presença de Deus. Você sabe por que isso? É porque ele se intitulou missionário, e por irresponsabilidade da igreja que não orou e consagrou e perguntou ao Espírito Santo: Espírito Santo, pastor Joaquim pode ir? Claro, meu filho, estou enviando. Eu ordenei que o pastor Joaquim vai. Aí você vai lá na igreja e diga assim: igreja, você tem condições para sustentar o missionário, igreja? Tem. O Espírito Santo envia o pastor Joaquim vai lá pregar, curar, ministrar a palavra do Senhor com alegria, porque a família vai estar abastecida do alimento, porque a igreja vai propiciar o alimento para o pastor Joaquim. Porque enviar o missionário e dizer para ele: faz a missão, sem uma condição nenhuma, aí você está matando o missionário. A Bíblia diz que eles jejuaram e oraram, o Espírito Santo disse: para Paulo e Barnabé. E aí a igreja começou a orar, consagrar, colocou as mãos, estava dizendo na hora de colocar as mãos: vai em paz, a igreja te sustenta, a igreja ora por você, a igreja manda suprimento, você como missionário prega o evangelho, e a igreja sustenta o alimento da casa. Isso é missão. Isso é escolher um missionário de verdade, e não mandar ele para o campo para ele morrer. Ei, irmãos, ama o missionário e cuide dele. Ore por ele, adore ao Senhor, mas antes esteja em consagração para ver se o Espírito Santo está dizendo: Maria, ei Maria, pode ir. José, pode ir, José. Pode ir, Zaqueu. Vai que eu sou contigo, meu filho. Papai, o Senhor mesmo está falando? Fala de novo que eu estou meio surdo, papai. Ezequiel, pode ir, Ezequiel. Eu estou contigo, meu filho. É essa a diferença. Oh, é essa a diferença, meu. Pastor Joaquim está andando. Joaquim! Vai, Joaquim! Aí Joaquim vai. Mas alguém está lá de trás do porte e disse: vai, Joaquim, observa que na frente tem um buraco. E ele foi. E caiu no buraco. Sabe por quê? Porque não perguntou: quem é que fala comigo? Ei, ó o Espírito Santo aí. Quem é, Senhor? Sou eu, Joaquim. Eu, Senhor, que te guardo. E para onde tu queres salvar, Senhor? Vá lá na esquina, chamada à direita, e ore pelo irmão Saulo, que ele está cego e vai passar a ver. Olha a diferença de intimidade com o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada, vamos fracassar, vamos morrer. Chama Jesus para a sua faculdade, chama Jesus para o teu lar, chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para a tua igreja. E aí tudo vai dar certo, irmão. Mas para isso eu tenho que ouvir, tenho que estar consagrando, tenho que estar tendo intimidade com o Espírito Santo que vai me ajudar. Missão não é dizer: eu sou missionário, Deus me chamou. Não, Deus te chamou, a igreja enviou você. Ou a igreja só porque alguém chegou e disse: pastor, eu sou missionário, quero ir para o campo. A igreja tem condições de manter, irmão? É isso que o texto está dizendo. Que quando mandaram Paulo e Barnabé, eles deram condições para ele. E Paulo era tão bem abençoado que Paulo não queria. Ele trabalhava. Eu quero trabalhar para não ser pesado aos meus irmãos, mas nunca faltou, Paulo. E a Bíblia diz que o povo, quando os discípulos oraram e aquele moço morreu com a esposa, por que morreram? Porque ali o dinheiro trazia para os discípulos e eles dividiam por igual para quem necessitava. E o caboclo lá esconde. E aí diz os discípulos chegaram e dizem: meu filho,
Só que aí ele faz um contrato com a esposa. É isso. Você, esposa e marido, olha aqui para mim. Cuidado com as propostas que o marido te manda. Cuidado com as propostas que a esposa te entrega. Vê se a proposta bate com a proposta do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele estava roubando, diz amor. Ô amor, vai na prisão, nós vamos vender a terra, vamos fazer parte desse grupo. Venderam tudo, irmãos. Falou assim, amor, guarda essa parte aqui e fala que vendeu por tanto. Meu Deus. Misericórdia mesmo, irmão, porque nós falar, temos os endemoniados que ainda fazem isso. Pastor, mas ele não era obrigado a vender, né? Sim, não era obrigado. Não era, meu filho, não era obrigado. Ele fez, então, você se Sabe por que ele fez? Porque a Bíblia diz que o povo lá entenderam que a igreja precisava ser única. Então eles tinham bem trazer os discípulos, porque os discípulos sabiam. Porque era o discípulo que orava e jejuava e o Espírito Santo dizia, meu filho tem que dividir. Meu filho tem que cuidar dos ovos das viúvas. Aí todo mundo deu para os discípulos, porque sabia que nos discípulos eles geravam mais lucros e ainda dividiam por igual para as pessoas que precisavam. E sabendo disso, tendo nome, o caboclo queria ter nome também. Falou, não, vamos pegar o nosso, não dá lá. Só que ele deu, não, querendo status. Nós temos que dar querendo a graça, a salvação das pessoas. Aí a mulher chega, toda bonitona. Imagina essa mulher, não, mandando as filhas, tá lá os discípulos. Ei, por acaso, vendeste por tanto? Aí ela disse, sabia, né? Não sabia o que estava acontecendo. Disse, sim, eu e meu amor vendendo por tanto. Aí o discípulo diz assim, tu me disse ao Espírito Santo, eis aí que está entrando na porta os pés daqueles homens que enterraram teu marido, e ela caiu morta. Vocês não lêem a Bíblia não, meu filho? Vai entender isso, que roubar a Deus pode te matar. Querer bem-estado, Deus não está querendo isso não. Deus está querendo que você salve as almas e não faça elas perecer. É para isso que o Espírito Santo está dizendo que eu fui um povo que escolhi Israel. E agora estou dizendo para você que também escolhi os gentios. Você. Porque 66 mil almas saíram de Israel. 60 mil almas saíram de Israel. Isso era o povo escolhido. E hoje o Senhor nos escolheu como um templo de adoração, não precisa mais viajar. Eu sou o templo. Coloca aqui para mim, queridos. 1 Coríntios 11, 23. Eu sou o templo, querido. Eu sou o templo. Sabe o que a conclusão vai dizer para mim? A última igreja que cumpre a grande comissão. Uma igreja que cumpre a grande comissão, que eu já falei sobre ela. A ordem de Jesus permanece em ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações do mundo, ainda a povos que nunca ouviram o Evangelho. Como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para esta obra. E cabe à igreja, cabe a quem? A igreja. Entender ao chamado com prontidão, oração e Você está matando os missionários quando você manda ele para o campo como servo de Deus. E esquece de dar o recurso para ele. Ele não é para ir para o mistério lá para arrancar toco nas costas, não. Não é para trabalhar na enxada, não. É para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Eu aqui na base vou jejuar e orar e dizer, Deus, aonde está o profeta? Deus, onde é que está o empresário que vai abençoar? Para me enviar aqui, Josué, Ezequiel. Para que Ezequiel preocupe com a minha obra e não precisa preocupar com o mundo da família. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Tem que aprender com Jesus. Jesus não quer que você só prega, não, e te dá condição para isso. Porque você acha que conseguiria pregar para alguém aqui sem Jesus? Alguém aí que é um bonitão aí que consegue? Eu sou bonitão, não consigo não. Irmãos, entenda que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã: vós não conseguirão dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo meu Espírito. Glória a Deus.
fui eu não. Não fui eu não, meu filho. Se eu enviei fogo do céu e destruir todo aquele povo lá de Baal, você fugiu com medo da mulher, rapaz. Por que isso? A sensibilidade do Espírito Santo que poderia dizer, Senhor, a mulher me ameaçou, Jesus, como é que eu faço? Jesus vai dizer, meu filho, não te preocupe. Se eu cuidei dos endemoniados lá de Baal, aqueles profetas quando eu matei, essa mulher, se quiser, mata agora. Aí ele diz, Senhor, não mata, faz ela converter. Porque a vida que deu foi Deus e a vida que tira é Deus. E nesta manhã o Senhor está me dizendo que Ele está fortalecendo a tua alma e o teu espírito. Para que você saiba que Ele é Deus e que nada foge na pandemia cheia de baia sul do meu redor. Glória a Deus, aleluia. Nada foge do controle do Senhor, querido. Só precisamos ouvir o Espírito Santo dizendo, meu filho, jejum e ore porque estou contigo. Jejum e ore que estou no teu progresso. Jejum e ore que nada vai te parar. Glória a Deus, aleluia. A missão entre os gentios começa com a oração. O quê? Oração. E o quê? Para, irmão. E como é que você quer a igreja cante? Como é que você quer a escola bíblica crescida? Como é que você quer o estudo bíblico crescido? Como é que você quer se dar um apartamento grande se você não jejua e ora por ele e nem consagra? E me diz, Espírito Santo, aonde está errado? Espírito Santo, qual é a tática? Se eu não conversar com o Espírito Santo, eu vou morrer. Mas o Espírito Santo ele vai trabalhando assim de forma especial. Vamos ver.